Capítulo 20. Uma questão de fé. Zorian de Jilt como templos. Parcialmente, foi devido às suas más experiências com eles quando criança, mas principalmente devido à sua incapacidade de entender a reverência com que o sacerdócio falava dos deuses desaparecidos que deveriam estar venerando. Praticamente todas as histórias que ele tinha lido ou ouvido sobre a era dos deuses fez as divindades soar como idiotas gigantes, então por que alguém iria querer voltar? Ninguém jamais poderia dar-lhe uma resposta satisfatória para essa pergunta, muito menos seus pais, que eram religiosos apenas enquanto os vizinhos estavam assistindo. O templo em frente ao qual ele estava de pé no momento não fez nada para dissipar esse desconforto. O grande edifício semelhante a uma cúpula nos arredores de Soria era maior e muito mais imponente do que qualquer outro templo em que Zorian já havia estado, apesar de ser descrito como um dos menores em Soria. Ainda assim, a matriarca Arane alegou que este templo abrigava o melhor futuro meteorologista, humano, da cidade, então seu desconforto teria que ser reservado para o bem de realizar a missão. Ele hesitantemente caminhou em direção às pesadas portas de madeira que serviam de entrada para o templo, olhando cautelosamente para os enormes anjos de pedra que flanqueavam a porta. Semelhante a vide de rosto sombrio, os anjos pareciam olhar para ele quando ele se aproximava, julgando-o e achando-o carente. Por mais que tentasse, Zorian poderia descartar completamente seu desconforto com as estátuas, já que havia uma possibilidade muito real de que fossem golems guardiões ou algum outro tipo de segurança. Ele estava prestes a abrir a porta e entrar quando notou uma série de imagens esculpidas na porta e parou para estudá-las. Embora as esculturas na porta fossem bastante estilizadas e desarticuladas, ele reconheceu instantaneamente o que eram. Eles formaram uma espécie grosseira de quadrinhos, retratando uma história familiar de como o mundo foi criado de acordo com Ikusians e, por extensão, a maioria das religiões extraindo suas tradições deles. De acordo com Ikusians, o mundo era originalmente um turbilhão, caos disforme, habitado apenas pelos 7 dragões primordiais. Um dia, os deuses desceram dos planos superiores da existência e mataram todos eles, exceto um. Este último eles remodelaram o mundo material que os humanos agora habitam, transformando seu corpo em sujeira e pedra, seu sangue em água, sua respiração no ar e seu fogo em magia. As vastas redes de túneis que se estendem sob a superfície do mundo são veias de dragão, agora vazio de sangue que tinha sido transformado nos mares mas ainda inundado de magia que emana do coração do mundo, o fogo, ainda coração pulsante do dragão primordial que repousa em algum lugar subterrâneo profundo. Longe de se contentar com seu destino, o dragão do mundo ainda se enfurece contra seus limites, dando origem a desastres naturais como vulcões e terremotos. Incapaz de revidar contra os próprios deuses, o dragão tira sua raiva de suas criações favoritas, humanos utilizando seu coração, a única coisa que os deuses não acharam conveniente tirar dela. Pedaços dele continuamente descamam da massa principal, dando origem a monstros horripilantes sempre que atingem o chão, momento em que esses monstros começam sua ascensão à superfície para aterrorizar a humanidade. E assim por diante. Zorian acreditava que havia muita verdade na velha história, mas a coisa toda era muito horripilante se alguém a tomasse pelo valor nominal. Com deuses assim, não era de admirar que as velhas fés estivessem constantemente perdendo convertidos para novas religiões que surgiram depois que os deuses desapareceram. Posso ajudá-lo com alguma coisa, jovem? Zorian arrancou-se de suas reflexões para olhar para o homem que falou com ele. Ele se viu diante de um jovem de cabelos verdes em vestes sacerdotais. A postura relaxada e o sorriso amigável de Zorian se acalmaram, mas ele não pôde deixar de se perguntar sobre esse cabelo verde. Tanto quanto Zorian sabia, as únicas pessoas que naturalmente tinham cabelos verdes eram membros da casa Reid, e parecia um pouco fora de caráter para um deles entrar no clero. Aquela casa em particular era infame por suas ligações com sindicatos do crime. Talvez, permitido Zorian. Ion Zorian Kaczynski, mago em formação. Estava a pensar, se a sacerdotisa que lá estava por perto e disposta a falar comigo. E desculpa por te preocupar. Suponho que eu estivesse olhando para a entrada um pouco longa demais. Junior Priest Batak, o homem apresentou-se. E não se preocupe, muitas pessoas são intimidadas pelos portões. Porque eu gosto de cumprimentar os recém-chegados pessoalmente assim. Quanto a Kilai. Bem, ela está atualmente no meio de um ritual,
Mas se eu Elitre disposto a esperar 1 hora ou mais Elitum certeza Xelito ser feliz em ouvi-lo outubro Suri, Zorian concordou. Isto foi muito melhor do que ele esperava. Para ser honesto, ele meio que esperava que o homem o colocasse através de algum tipo de teste religioso antes de permitir que ele visse a sacerdotisa principal. Esperar 1 hora ou 2 era um preço menor a pagar. Então devo voltar mais tarde ou... Nonsense, o homem zombou. Venha lá para dentro e faça-nos algo para beber enquanto esperamos. É bom ter alguém novo para conversar, para variar. Temos tão poucos visitantes hoje em dia. Parecia que ele ainda poderia acabar sendo submetido a um teste, apenas este na forma de conversa casual em vez de algo aberto. Semana lenta? Zoriano perguntou quando eles entraram no templo. O interior era agradavelmente fresco e bastante escuro, com raios de luz multicolorida fluindo de vários vitrais de alta posição, bem como totalmente vazio. Ele era grato pela falta de multidões, mas era incomum ver um templo completamente deserto assim. Yuichi, Batak suspirou. Ele conduziu Zorian através de fileiras e fileiras de bancos, de madeira que enchiam o salão principal do templo, seus passos ecoando assombrosamente atrás dele. Mas como uma década lenta. As consequências do choro não foram gentis com este lugar. O que quer dizer? Zorian perguntou. O que é que o choro tem a ver com este lugar? Batak deu-lhe um olhar de julgamento antes de suspirar pesadamente. Embora os deuses tenham ficado em silêncio, o sacerdócio nunca foi completamente impotente. A maioria dos sacerdotes tem alguma habilidade com magia, e as fileiras mais altas geralmente podem invocar a ajuda de anjos e outras entidades espirituais menores, mas nossa verdadeira reivindicação de autoridade veio de vários mistérios ocultos que nos foram confiados antes que os deuses partissem para o desconhecido. Com o tempo, muitos deles foram roubados ou perdidos, mas a única coisa em que sempre fomos incomparáveis foram as artes de cura. Como tal, quando a peste do choro começou a se espalhar pelas terras como um incêndio, era esperado que fizéssemos algo a respeito. Infelizmente, não só fomos tão impotentes contra ele como qualquer outra pessoa, nosso contato próximo com os infectados rapidamente resultou em vítimas maciças dentro de nossas fileiras. Com a subsequente escassez de padres qualificados, templos periféricos como este foram praticamente abandonados, tanto pelos crentes como pelo Santo Triunvirato. Zorian olhou ao seu redor, mas não conseguiu ver qualquer evidência de decadência no interior do templo. O templo estava limpo e intacto, e o altar, feito de mármore branco e emoldurado com seda ou algum outro pano caro traço, parecia praticamente novo. Muitas estátuas de pedra foram espalhadas por todo o edifício, fundindo-se perfeitamente nas paredes ou vigas de apoio, e a maior parte do espaço restante sem adornos foi ocupada por painéis de madeira que tinham várias imagens religiosas esculpidas em sua superfície, bem como as portas principais. Em suma, era um edifício absurdamente luxuoso para os padrões de templos rurais, como o de Sirim, e melhor mantido para arrancar. Zorian estava quase com medo de perguntar como era o templo principal de Soriaroit se este não fosse considerado importante o suficiente para continuar correndo. Batak levou-o a uma porta pequena e despretensiosa ao lado do altar e levou-o ao que aparentemente era um ambiente mais informal. Em vez de ser um escritório clássico, era uma combinação de uma cozinha e uma sala de estar, muito mais bagunçada e não tão sem vida quanto o templo principal. Batak imediatamente começou a preparar um pouco de chá e começou a salpicá-lo com perguntas. As perguntas eram bastante padrão: quem ele era, o que ele fez, de onde ele era, quem era sua família. Esse tipo de coisa. Então Zorian se sentiu à vontade para respondê-las honestamente. Estranhamente, Batak fez-lhe uma única pergunta sobre sua religiosidade, algo que Zorian estava feliz. Zorian, por sua vez, fez algumas perguntas sobre Batak e Kilai, tentando entender o que eles estavam fazendo aqui se o templo fosse abandonado. Batak estava muito feliz em esclarecê-lo. Aparentemente, a liderança da igreja sentiu-se confortável em simplesmente demolir o templo. Ou pior, deixando à mercê dos elementos e saqueadores. Um sentimento perfeitamente compreensível, na opinião de Zorian. Não só seria uma pena consignar um edifício tão majestoso ao esquecimento, como também seria uma admissão flagrante de fraqueza da igreja. No final, Batak e Kilai foram designados para o templo, ostensivamente para manter o templo funcionando, mas na realidade mais para mantê-lo apresentável e afastar ladrões e poceiros. Finalmente,
Depois que ele terminou sua xícara de chá, Batak finalmente decidiu que tinha dançado em torno da questão por tempo suficiente. Disse Batak. Você nunca me disse por que você está aqui, Sr. Kaczynski. Acha que talvez me possa dizer o que precisa de falar com que Lion é demasiado sensível para os ouvidos de um mero padre, Júnior. Zorian pensou sobre isso por um segundo antes de decidir que provavelmente faria mal contar ao homem por que ele veio. Previsão futura era legal ou qualquer coisa, afinal. Bem, começou Zorian. Para começar, ouvi dizer que a sacerdotisa Kilai é hábil em prever o futuro através de adivinhações. Batak endureceu um pouco, mas rapidamente se forçou a relaxar. Seu sorriso escorregou de seu rosto. No entanto, ele disse. É um campo difícil de praticar e duvido que alguém possa reivindicar o domínio dele em qualquer sentido real, mas ela é tão próxima de um especialista quanto eu e Litre provavelmente vai conseguir. Mas há outras pessoas que se interessam por isso independentemente, uma das quais me enviou para falar com Kilai sobre as suas descobertas, disse Zorian, desfrutando, em particular da imagem mental da matriarca Aranea assobiando para ele por chamá-la de Dabler no campo. Alguns dos resultados que ela obteve das suas previsões foram muito irregular. Todas as pretensões de bom ânimo haviam deixado o rosto de Batacrote quando ele terminou de falar. O silêncio se estendeu em segundos desconfortáveis. Zorian estava começando a se perguntar se falar sobre o assunto era de alguma forma tabu ou se ele havia insultado o homem de alguma forma quando o Padre Júnior falou novamente. E estas irregularidades? Quando aparecem exatamente? Até onde é que o seu misterioso financiador projetou as suas previsões antes de irem parar? Foi nesse ponto que Zorian percebeu. Batak já sabia. Ele não era mais um mero sacerdote júnior do que Zorian era apenas um mensageiro inocente. Há apenas uma irregularidade real, e aparece no dia do festival de verão. Especificamente, a previsão retorna um espaço em branco além dessa data. Quase como se o mundo inteiro desaparecesse após esse ponto. Mas você já sabia disso, não sabia? Perguntou Zorian retoricamente. Em vez de respondê-lo, Batak cuspiu uma maldição muito impiedosa e começou a andar pela sala, apertado em agitação. E ele tome isso como um sim, Zorian suspirou. Batak parou de andar para dar-lhe um olhar cauteloso. Depois de alguns momentos, o padre visivelmente se forçou a relaxar. Me desculpe, disse Batak, e Didilit significa ser rude, Itis apenas. Bem, e Troits provavelmente melhor se eu for buscar Kilai agora para que possamos discutir isso juntos. Snilit ela fazendo um ritual no momento. Zorian apontou curiosamente. Ele sabia que era uma péssima ideia parar os rituais mágicos no meio do caminho, mas talvez o ritual que Kilai estava realizando fosse de natureza puramente religiosa. Bem, mais ou menos, Batak disse timidamente. E don't acho que ele ficará terrivelmente incomodado se eu a interromper. Não para isso, em qualquer caso. Por favor, espere aqui, enquanto eu vou buscá-la. Enquanto Zorian observava Batak sair apressadamente, ele poderia ajudar, mas se perguntava por que Batak estava tão assustado até a data de término que eles descobriram. Zorian certamente estava assustado, mas isso foi porque ele sabia exatamente o que estava causando isso. Mas para Batak Kilai deveria parecer terrivelmente incomum. Assim como as magias relacionadas à alma, o campo da previsão futura era muito mal compreendido, e eventos estranhos nunca encontrados provavelmente eram desconhecidos. Zorian esperava sinceramente que a agitação de Batak Litu significasse que eles sabiam algo importante sobre a anomalia que ele e a matriarca Aranea haviam perdido. Foi muito antes de Batak voltar com uma mulher de meia-idade de volta no reboque. Zoraniletis pensou pela primeira vez que ela era surpreendentemente jovem para uma alta sacerdotisa, mas ele supôs que, com a escassez de mão de obra entre o sacerdócio, eles poderiam se dar ao luxo de ser muito exigentes com essas coisas. Por sua vez, a sacerdotisa deu-lhe um olhar longo e a procura ao entrar na sala antes de lhe dar um sorriso tenso e sentar-se ao lado de Batak, para que ambos estivessem de frente, para ele. Ele, Sr. Kaczynski, ela disse. E é um Kilai Kozi, a alta sacerdotisa deste templo. Ouvi dizer que queria falar comigo. Especificamente, que você queria falar comigo sobre previsão futura. Sobre a data de término no dia do festival de verão, sim, Zorian confirmado. Seguiu-se uma breve troca onde ambos confirmaram que estavam realmente falando sobre a mesma coisa e, em seguida,
Sacerdotisa se inclinou para trás em sua cadeira e deu a Batak um leve brilho. E disse-lhe que não foi um erro, disse ela. E eu disse-lhe que era você quem era o problema. Batak disparou de volta. Eu acho que estávamos ambos certos. Kilai suspirou antes de se concentrar novamente em Zorian. E Dom Ruit, suponho que me possas apresentar ao teu mestre para que eu possa discutir isto diretamente com ela? Não que eu tenha algo contra si, mas você apenas tem a experiência necessária e todas as suas informações são por necessidade de segunda mão. Desculpe, Zorian disse. Entendo que o meu master definitivamente deseja ficar escondido. Concordo que ela poderia ajudá-lo melhor pessoalmente, mas é assim que as coisas estão no momento. E era extremamente improvável que isso mudasse tão cedo. De acordo com o dogma da igreja atual, Aranea foram classificados como monstros, servos do dragão mundial, para ser preciso, e, portanto, não para ser tratado. Kilai e Batak pareciam bastante liberais à medida que os sacerdotes iam, mas provavelmente não eram tão liberais. Admitindo que ele estava falando em nome de uma aranha senciente gigante teria levado a ele ser expulso à força do templo, na melhor das hipóteses. Se eu posso perguntar, porém, por que isso te assustou tanto? Zorian perguntou curiosamente. E quer dizer, eu sei por que é que eu e o meu mestre estamos preocupados, mas por que é que tens um problema com isso? A sacerdotisa olhou para ele com curiosidade. E por que São está preocupado, se me permitem perguntar? Trade. Ofereceu Zorian, suprimindo um sorriso em favor de uma expressão mais inocente que ele poderia gerenciar. Gancho, linha e chumbada. A sacerdotisa compartilhou um olhar silencioso com Batak, comunicando-se de alguma forma sem palavras com seu companheiro sacerdote. Aparentemente, eles se conheciam muito bem se pudesse lidar com isso. Talvez fossem amantes. Se Zorian se lembrava corretamente, os sacerdotes eram proibidos de ter relacionamentos uns com os outros e, portanto, tinham que procurar opções românticas fora da hierarquia da igreja, mas seria a primeira vez que tais regras eram ignoradas. Em qualquer caso, depois de alguns segundos, eles pareciam chegar a uma decisão e voltaram-se para ele. Vamos compartilhar nossas preocupações com você, mas somente se você for primeiro, disse a sacerdotisa. E ser avisado eu posso dizer quando as pessoas mentem para mim. É uma habilidade sobrenatural e nunca me falhou antes, por isso, por favor, perca o meu tempo com mentiras e meias verdades. Bem, isso foi meio inconveniente. Zorian detectou qualquer tentativa de invadir sua mente, então qualquer habilidade que ela tivesse provavelmente era baseada na mente e na natureza. Ela estava instintivamente adivinhando a verdade de suas declarações. Espiando em sua alma. Ele supôs que ela poderia estar blefando, mas ele de alguma forma duvidou. No final, ele decidiu correr um risco. Ele disparou um par de adivinhações para se certificar de que eles foram riscados e que não havia ratos cefálicos ao redor e, em seguida, começou a falar quando eles retornaram negativo. Letirates veja se este será um preço suficiente para sua ajuda. Então, Zorian suspirou. A razão pela qual estamos preocupados é que existe um grupo de terroristas bem financiado e bem organizado que planeia tirar partido do festival de verão para causar problemas. Algumas partes do seu plano como o uso de feitiços de artilharia e trôs de guerra contrabandeados através do Dungeon eram bastante pedonais. Mas há um componente mais exótico em seus planos, um que causa estragos com a previsão futura por sua própria natureza. Houve um breve momento de silêncio enquanto os dois sacerdotes olhavam para ele com incredulidade. Isso não é o que eu esperava ouvir, disse a sacerdotisa. Deuses e deusas, isto está muito acima da minha nota de pagamento. E Dom Ruit, acho que quero saber mais, para ser honesto. Eu não quero me envolver em tais coisas. Provavelmente para o melhor, Zorian concordou. Se essa é realmente a verdadeira causa da irregularidade, porém, então minhas próprias razões para entrar em pânico sobre isso são em grande parte mal colocadas, a sacerdotisa meditou. E ainda gosta de ouvir sobre isso, se este não for um problema, Zorian disse. Ites sobre os anjos, Batak interpôs. Sempre que os deuses se calaram, os anjos tomaram o seu lugar. Eles podem conceder poderes mágicos ao sacerdócio ou fazer milagres da maneira que os deuses podiam, mas podem ser convocados para fornecer conselhos ou dar ajuda com suas consideráveis habilidades pessoais. E o que disseram sobre a anomalia que o assustou tanto? Zorian perguntou curiosamente.
Isso é coisa, a sacerdotisa suspirou. Podemos perguntar-lhes por que ninguém conseguiu convocar desde há cerca de uma semana. O Elite esteve em contato com igrejas até Kot, e elas relatam a mesma coisa. Até mesmo celestiais mais acessíveis estão nos ignorando. Raios, e vi até ouvir rumores de que os adoradores de demônios não podem mais entrar em contato com seus mestres vis. É como se algo tivesse cortado todo o plano material dos reinos espirituais. Zorian engoliu pesadamente. Há uma semana, o início do ciclo do tempo, obviamente. Bastante perturbador, Snilitich. Disse Kilai. Ajuntado com a linha do tempo simplesmente cortando algumas semanas a partir de agora, bem, devo admitir que realmente me assustou. Descobrir que os dois são basicamente não relacionados certamente me fez descansar mais fácil. Houve mais conversas depois disso, mas nada disso foi terrivelmente produtivo. Ele prometeu que Batak e Kilai seriam discretos sobre seus problemas em entrar em contato com o mundo espiritual e partir. Ao contrário da sacerdotisa, Zorian sentiu que a conversa aliviou suas preocupações. Após sua visita ao templo, Zorian decidiu sentar-se em um dos muitos restaurantes espalhados por toda a cidade e considerar esta nova informação com um pouco de comida e bebida. Não havia dúvida em sua mente que o rompimento da ligação entre os planos espirituais e o material foi causado pelo ciclo do tempo, mas o que isso significava era menos claro. O plano material foi o único a experimentar o loop temporal, isolado de tudo o resto dentro de algum tipo de time bubble. O fato de que sua linha, do tempo atual parecia literalmente terminar quando o loop de tempo reiniciado sugeriu fortemente isso. Aparentemente, o feitiço estava a arrebatar um monte de almas e a colocá-las nos seus corpos passados como ele inicialmente assumiu. Foi literalmente a rebobinar o próprio tempo na área visada, deixando duas almas intactas no processo. Não é de admirar que o feitiço tenha sido tão facilmente transmissível, em comparação com reverter tudo um mês para o passado. O custo de fazer um loop de uma alma adicional ou duas foi provavelmente totalmente inconsequente. E isso, se for verdade, foi muito perturbador. Isso não era magia humana. 100 ou mais magos em posse de um poço de mana e muito tempo para se preparar podem afetar um país de tamanho médio no máximo. O ciclo temporal deve ter envolvido todo o continente, em pelo menos, para que o limite não tenha sido notado após um dia ou dois. As notícias se espalham rapidamente nos dias de hoje. E, francamente, Zorian tinha um palpite de que o ciclo do tempo envolvia todo o planeta. Isso era como algo saído diretamente da Era dos Deuses. Mas se seres superiores estavam envolvidos, por que o ciclo do tempo foi autorizado a sair de seu curso pretendido tão severamente? Suas reflexões foram interrompidas pela raspagem de uma cadeira próxima. Alguém decidiu se juntar a ele. Oh, ele disse. Itsuo. É essa a maneira de cumprimentar um amigo, Roash. Taiven reclamou. Zorian revirou os olhos para ela. Taiven, ele disse suavemente. Fancy vendo você aqui. Quero dizer, este lugar é muito longe de seus assombrações habituais. Itilitz quase como se você decidisse me rastrear até este lugar. Tats porque eu fiz, Taiven disse. O que está a fazer à beira da cidade, afinal? E estava visitando um templo nas proximidades, Zorian respondeu. Lovely Architecture. Você, visitando templos? Taiven zombou. Zorian não disse nada. Fine, seja assim. Eu honro Pri. No caso de vocês se perguntarem, eu estou aqui porque eu pedi para ver se eu poderia encontrar um empata humano que poderia ajudá-los a controlar seus poderes. Você fez? Perguntou Zorian, de repente muito mais alerta e entusiasmado com essa conversa. Taiven sorriu timidamente. E meio que encontrou alguém disposto a ajudá-lo, mas eu não tenho certeza se Tirates é algo que você está disposto a ir. A mulher em questão é uma curandeira em um dos grandes hospitais de Soriaroitish Elite só está disposta a ensiná-lo se você concordar com um contrato de aprendiz com ela e se tornar uma curandeira completa. Zorian bateu a língua em decepção. Ele pretendia aprender o básico da cura mágica em algum momento no futuro, mas isso estava muito longe. Aprender medicina era algo que você faz em seu tempo livre e, sem dúvida, exigiria que ele dedicasse a maior parte do reinício ao dominar esse campo. Ele tinha muitas coisas em seu prato como era. Não, isso não funciona para mim, Zorian suspirou. E não tem nada contra os curandeiros, mas Tatilitz não a carreira que ia me apontar para. Sim, eu meio que imaginei, Taiven disse.
Seria mesmo uma pena deixar todo esse trabalho que você afundou em fórmulas de feitiço ser desperdiçado. Acho que as aranhas ainda são a tua melhor aposta, não é? Concordou Zorian. Embora, para dizer a verdade, eles têm arrastado os seus muitos pés no que diz respeito a ensinar-me. Talvez se eles pensassem que eu realmente tinha alternativas válidas para a ajuda deles, eles se apressem um pouco. Qual era o nome do Zeller, afinal? Taiven estreitou os olhos. Yovi esteve lá sozinho, novamente. Oh! Moab. Ela estendeu a mão sobre a mesa e algemou no ombro. Dói. Zorian, seu idiota, ela reclamou. E disse-lhe para não fazer estas coisas sozinha. Mesmo se você confiar nas aranhas gigantes esquisitas que tanto, e eu dou-lhe realmente acho que você deve, há outras coisas lá embaixo. Não importa o quão capaz você seja, é sempre inteligente ter o outro conjunto de mãos olhos com você. A menos que você ache que eu poderia ficar com você? E Dom Roit acho que em tudo, Zorian disse. E só queria ser um incômodo E já disse que me importo de ajudar, Taiven cortou-o. Você pode usar isso como uma desculpa. E os aranhas são um pouco preconceituosos contra pessoas não psíquicas, terminaram Zorian. Não o quê? Perguntou Taiven incrédulo. Psíquico, pessoas que são como eu e eles. Eu tenho uma explicação abrangente sobre o que significa ser psíquico, mas parece ser algum tipo de afinidade instintiva pela magia da mente. Tatilites, onde a minha empatia aparentemente vem de, os aranhas afirmam que Tilites é uma forma fraca de leitura da mente, e que eu poderia realmente fazer mais uma vez que eles realmente se dignam a me ensinar. Taiven parecia perdido por palavras por um momento. Yoelitria ler a minha mente. Ela finalmente disse. E Didroi dá-lhe permissão para fazer isso. Só recebendo impressões vagas de suas emoções, e nem mesmo isso de forma consistente, disse Zorian com um longo suspiro de sofrimento. Além disso, Tatilites procurou-te reunião com Aranea, para aprender a não fazer isso, a menos que eu, quero. Como você acha que a empatia funciona, afinal? Eu acho que eu Digilit, admitiu Taiven. Mas Sueliscri ficando fora da pista, por que não ser questão psíquica para os seus novos amigos aranha? Como devo saber? Preconceitos raramente fazem muito sentido. Bem, vá em frente e pergunte-lhes da próxima vez que os vir. Taiven disse. Porque se me puderem dar uma resposta adequada da próxima vez que eu pedir, eu vou lá abaixo perguntar-lhes eu mesmo, com ou sem a vossa permissão. Itilits total besteira, quebrar, além de sua visita ao templo, nenhum dos outros futuros meteorologistas foram de alguma forma útil para Zorian. Um número razoável deles queria falar com ele. E aqueles que fizeram a Dilit fizeram previsões de longo prazo e a Dilit notaram algo estranho. Bem, um deles fez reivindicação ter feito isso e não ter encontrado nada de digno de nota, mas ele era uma fraude óbvia e passou a maior parte da conversa tentando fazer com que Zorian se separasse de seu dinheiro em troca de uma leitura mais detalhada do futuro. Então Zorian voltou-se para a questão de seus colegas de classe e a possibilidade de que um deles fosse o terceiro viajante do tempo. Zorian achou que havia muita chance disso, mas é melhor prevenir do que remediar. Além disso, era uma boa maneira de procurar pistas no que dizia respeito a ele, e ele estava pensando em conhecer melhor seus colegas de classe de qualquer maneira. Incluindo ele, havia exatamente 20 pessoas na classe Zorian, 12 raparigas e 8 rapazes. Destes, havia 3 pessoas que ele tinha quase certeza que eram o terceiro viajante do tempo, Akoja, Benizek e Kael. Os 2 primeiros porque ele realmente sabia qual era o seu comportamento normal e personalidade antes do loop de tempo e tinha interagido extensivamente o suficiente com os 2 em várias reinicializações para julgá-los inalterados, e Kael por causa dos eventos que ocorreram no reinício anterior. Tentando anotar tudo o que sabia sobre o resto, ele rapidamente encontrou 2 colegas de classe que eram muito suspeitos, Tinami Aope e Stingreer. Noble House Aope tinha uma reputação muito obscura. A casa começou a sua existência durante as Guerras das Bruxas, quando um dos principais clãs bruxos concordou em desertar para o lado Icosian se lhes fosse dado o status de uma casa formal em troca. Os Icosianos, sempre pragmáticos, concordaram. Sem dúvida, eles pensaram que poderiam ordenhar os renegados por seus segredos mágicos e, em seguida, silenciosamente marginalizá-los até que pudessem ser oficialmente removidos, mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, o Aope subiu nas fileiras do sistema político icosiano, deixando um rastro de rivais quebrados em seu rastro,
Até que eles finalmente ficaram no topo como uma das mais prestigiadas casas nobres em toda a Altazia. Este sucesso extremo foi resultado de apenas sendo políticos muito competentes, embora houvesse rumores de que Aopi praticava todos os tipos de magia negra e proibida decorrente de suas raízes bruxas. Necromancia. Convocação de demônios. Mente magia. Claro, tudo isso foi apenas um boato. Certamente ninguém que valorizasse sua vida e carreira jamais sugeriria que Tinomi Aopi, a filha primogênita do atual chefe da família Aopi, estava praticando magia proibida. Perecer o pensamento. E, de fato, a menina era dolorosamente tímida e retraída e, em geral, parecia que ela iria machucar uma mosca. Isso não provou nada, no entanto. Cuidado com os silenciosos e tudo isso. Se havia uma pessoa na classe que tinha fácil acesso a mágicas que poderiam estragar Zashi e sequestrar o loop de tempo para seus próprios fins, provavelmente era Tinami. Melhor ainda, sua natureza retraída garantiria que muito poucas pessoas a conhecessem o suficiente para perceber que ela estava agindo estranhamente, a menos que ela fizesse algo totalmente louco. Stingray, o segundo suspeito, era principalmente suspeito por causa de onde ele veio. Ele e sua família haviam imigrado para a Altazia de Ulquan e Baza a infame Ilha dos Exilados. Desde que a ilha foi povoada principalmente por magos exilados lá na sequência da Guerra Necromancer e Litis, isso fez de Stin a segunda pessoa que poderia plausivelmente ter acesso a magias proibidas sem muitos problemas. Além disso, Zurian estava bastante certo de que os magos que lideravam a força de invasão vieram principalmente de Ulquan e Baza. A ilha era um dos poucos lugares onde se podia encontrar necromantes e trolls de guerra suficientes para explicar os números deles presentes na invasão. Foi também a última casa registrada de Quatashi, o Lee general que lutou contra a antiga aliança na Guerra dos Necromancerígenos e cuja descrição física combinava quase exatamente com o Lee que tinha tão completamente derrotado Zashi naquela batalha fatídica onde Zurian foi arrastado para o loop do tempo. Claro, esses dois eram apenas os suspeitos óbvios, e o terceiro viajante do tempo, se de fato presente entre seus colegas de classe, estava sem dúvida muito mais astuciosamente escondido. Percebendo que ele sabia o suficiente sobre as pessoas em sua classe para realmente fazer um julgamento, Zurian decidiu procurar a ajuda da única pessoa que poderia, sem dúvida, dizer-lhe algo sobre todos. Ele, Benezek, Zurian disse, sentado ao lado do menino gordinho e falador. Posso pedir-lhe para me fazer um favor? Suren, Benezek disse. O que precisa? E precisa de informações básicas sobre todos na nossa classe. Utilites as últimas fofocas sobre eles e assim por diante. Quebrar. Bem, essa é certamente uma reviravolta interessante dos eventos, a matriarca observou. A confirmação do ponto de corte na linha do tempo e outra pista quanto à verdadeira natureza deste loop temporal é muito mais do que eu esperava. Devo admitir que eu realmente esperava que você encontrasse algo útil entre os adivinhos humanos, mas lá vai você. Suponho que já tenhas alguma coisa nos teus colegas. Não realmente, Zurian respondeu, e apenas a começar com a investigação. Na verdade, esta é obrigada a ser uma tarefa que abrange várias reinicializações, por isso deve esperar resultados rápidos. Sim, claro. Bem, eu não tenho mais nada a acrescentar, então, a menos que você tenha alguma dúvida adicional, podemos nos encontrar na próxima semana para verificar o progresso uns dos outros. Na verdade, tenho duas perguntas, disse Zurian. Pergunte fora, então. Primeira pergunta. Pode explicar-me o que eu quero dizer exatamente com Flickermind e por que os desdenha tanto? Zurian perguntou. Você continua dizendo essa palavra e sou terrivelmente insultuoso e intolerante. A matriarca contraiu as pernas, emitindo alguma emoção complexa que Zurian poderia decodificar com suas habilidades empáticas limitadas. Isso tendia a acontecer muito, na verdade, já que os Aranea eram tão completamente diferentes dos humanos no corpo e na mente. Peço desculpa se ofendermos, ela finalmente disse. Foi há bastante tempo que tivemos um contato real e sustentado com um ser humano, e é provável que haja mal-entendidos e pontos de discórdia. Eu reparei que você realmente respondeu a minha pergunta, apontou Zurian. É como você suspeita, um Flickermind é uma criatura que é psíquica como você e eu. Tenho a certeza de que podem ser pessoas maravilhosas. Mas eu, e a maioria dos meus colegas Aranea, tem dificuldade em levá-los verdadeiramente a sério. Utilites gosta de conhecer uma sociedade de pessoas que nascem cegas. Eles podem, obviamente,
Xerir sem visão, mas, Iode provavelmente ainda considerá-los fundamentalmente aleijado. Você nunca me disse o que ser psíquico implica. Você sabe, Zorian apontou, tudo, desde o menor grão de areia até os próprios deuses, está conectado através da grande teia invisível que permeia toda a criação, disse a matriarca. Pessoas psíquicas estão abertas a essas conexões e entram em contato com as mentes dos outros, ou, mesmo com o próprio universo, para realizar o que vocês humanos chamam de magia. Essa explicação sua, quase religiosa, disse Zorian. A grande teia invisível aparece de forma proeminente na nossa espiritualidade, admitiu a matriarca. Qual foi a outra pergunta que me quis fazer? Ah, sim. Eu tinha encontrado um empata humano que poderia estar disposto a me ensinar algumas de suas habilidades. Queria pedir-lhe a sua opinião. A matriarca interrompeu. Isso é uma péssima ideia. Os teus empatas humanos são maus professores. O seu training consiste em nada além de mostrar às pessoas como desligar o seu link para Greatab e mantê-lo fechado a maior parte do tempo. Eles fazem lavagem cerebral em seus alunos para acreditar que sentir emoções é tudo o que há para seus poderes e que o resto das artes mentais são imorais. Eles fazem uma zombaria do grande presente. Zorian piscou em choque. Ele tinha a intenção de produzir uma reação ao abordar o tema em questão, mas ele não tinha ideia de que a matriarca seria afetada tão fortemente. Raiva e indignação simplesmente derramado fora da matriarca, deixando claro que ela se importava muito, muito com essa questão. Pela primeira vez desde o seu primeiro encontro com ela, ele se lembrou de que ela era realmente uma criatura bastante aterrorizante. Aquela é uma denúncia muito mais forte do que eu esperava, Zorian admitiu, forçando-se a manter a calma. Kari sugerir uma alternativa. Então, eu realmente quero ter essa habilidade sob controle. Não prometi ajudá-lo com isso. A matriarca perguntou. E então, você ignorou um problema completamente. Zorian respondeu, e pensei que precisavas de tempo para aceitar isso. Você agiu exatamente emocionado quando eu informei de seus presentes. Talvez se tivesses esperado 6 meses antes de me contactares estaríamos no mesmo comprimento de onda, Olsh. Mas não importa, a matriarca disse. Todo este argumento é inútil. Se você quiser aprender a usar seu presente de forma eficaz, ele ficará feliz em ajudar. Volte amanhã a esta hora e podemos começar com as suas aulas. Ela se virou para sair antes de fazer uma pausa e enviar-lhe uma explosão final de comunicação. E então, uma vez que você experimente a grande web em toda a sua glória, você pode ir a esse empate humano e ver por si mesmo quem está certo.